gente, muito boa tarde. Tá começando o Globo Esporte dessa quinta-feira com muitos jogos, muitos gols. Aqui no telão um spoiler do que a gente vai falar no programa de hoje, a começar pelo Vasco. Esse cara aí, ó, Pedro Emanuel, primeira vitória dele no comando do Vasco e num jogo importante, jogo classificatório. O Vasco está nas oitavas de final da Sul-Americana. Também teve impacto no estádio do Vasco em São Januário ontem, né? O Vasco recebeu o Independiente Medellín da Colômbia pela Sul-Americana e por conta do vendaval, o estádio e as ruas do entorno da barreira ficaram sem energia. Então a entrada da torcida foi assim, ó, no escuro. Mas a luz voltou a tempo do início do jogo. E aí, com a bola rolando, o Vasco venceu o Independiente Medellín e se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pedro Emanuel tinha 4 jogos até aqui, foi a primeira vitória dele. Não estava vencendo, mas venceu no momento certo, quando precisava. Sai a primeira vitória do Pedro Emanuel? Com certeza, hoje eu estamos muito confiantes. Vitória dentro de casa, o apoio da nossa torcida maravilhosa do início ao fim. Hoje vai dar bom, a gente vai se classificar. A torcida estava confiante e o Vasco correspondeu. Depois de uma derrota e 2 empates, o técnico Pedro Emanuel finalmente conseguiu a primeira vitória. O primeiro tempo contra o Independiente Medellín foi meio tímido. Os dois times tiveram poucas chances e não levaram aquele perigo para os goleiros. Início de jogo é normal, quando não ganhamos algum tempo, que haja alguma insegurança, mas a equipa foi muito forte nesse sentido. No segundo tempo, o Vasco pediu pênalti nesse lance do Mantilha dentro da área. O árbitro foi ao VAR, mas viu um toque de mão do Jair no início da jogada. O gol da classificação só saiu aos 39 minutos. Paulo Henrique passou pelo Adson e recebeu na linha de fundo. O lateral cruzou na área para Thiago Mendes livre, desviar e evitar a disputa de pênaltis. 1-0 Vasco, que vai pegar o Olímpia do Paraguai nas oitavas de final. Acho que a equipe vinha num momento não muito legal, mas vinha performando, pecando nos detalhes. Hoje acredito que fomos eficazes nas oportunidades que tivemos. Um jogo competente, um jogo que não foi extraordinário, mas que foi aquele que nos permitiu passar à próxima eliminatória. Nenê Casagrande, ele tá feliz. Mas então ganhou, tem que estar feliz. 1-0, pega ninguém, hein? Jogo de futebol, podia perder, podia empatar, ganhou, tem que estar Olha, feliz. não é? A vida é feita disso aqui, ó. Agora, ganhou 1-0. Pra quem nunca ganha 1-0 é goleada. Para, Venê, não começa. Você não começa a fazer essas coisas. Tá aí, ó. O Vascão vai melhorar. O bom é que vai pegar o Olímpia. Vai pegar o Olímpia. A última vez que eu vi Vasco e Olímpia em São Januário foi 3-0 Vasco. Mas vai com o time titular ou reserva? Brincadeira, titular, tô brincando. Falei ou pensei, Venê? Depende do resultado na Copa do Brasil. Olha lá, ô Caio Caes, estava lá ontem em São Januário. Fala pra mim os destaques desse jogo do Vasco da Gama, que não foi um jogo tão... Quem tá vendo a gente gritar aqui, toca música, o Caio feliz. O que botaram na bebida dessa? Pensa o quê? O Vasco amassou o Medellín. Não foi lá uma coisa maravilhosa. Mas o que importa é que venceu. E chega grandão pra encontrar o teu Fluminense, hein, Cris? Voltando aqui ao assunto. Quem foi ou quais foram os destaques desse jogo? Que não foi um jogo tão maravilhoso assim, mas obviamente alguém jogou bem, o Caio. Sim, isso é o mais importante, Fernandinho. O mais importante é o Vasco ter vencido esse jogo, que era obrigação, passar de fase, chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E é óbvio que não foi um grande jogo, o Vasco jogou mal novamente. Mas eu escolhi, a partir de agora, mudar esse ponto de vista, porque eu acho importante que isso aconteça dentro do Vasco também. O Vasco precisa reforçar a confiança desses atletas que estão em campo, porque não foi um jogo bom, como eu falei, mas a gente tem pontos positivos para analisar. Como, por exemplo, Paulo Henrique, o lateral PH. Ontem ele lembrou o PH que chegou à seleção brasileira, jogou muita bola ontem o PH pela lateral direita, tanto ofensivamente quanto defensivamente, recompondo também, e com muita velocidade, com muito talento, muita coragem para jogar, coisa que a gente não via no PH há muito tempo, desde que ele voltou da seleção. Posso destacar aqui também o Robert Renan, que apesar de ter saído cansado no segundo tempo, também vem fazendo boas partidas, mesmo nessa pior fase do Vasco agora, dessa instabilidade na defesa. O Robert Renan vem se destacando positivamente. Posso destacar também o gol do Vasco, que foi um gol de uma jogada construída. Podia acontecer mais vezes ao longo da partida? Sim, mas o gol foi um gol bonito. A finalização nem tanto, mas a jogada começa da defesa, vem pela ponta esquerda, passa pelo meio, de pé em pé, a bola chega na ponta, o Paulo Henrique vai no fundo, cruza certinho para o Thiago Mendes completar e fazer o gol.
Um lance bonito que o Vasco protagonizou também nesse gol feito e que foi importante para a classificação do Vasco. Enfim, eu podia aqui estar falando de várias deficiências desse elenco e de tudo que precisa ser corrigido. E não mudou porque o Vasco ganhou. O Vasco precisa de reforços, o Vasco precisa melhorar. Mas também há de se valorizar o que tem de bom nessa partida, para quem sabe a confiança desses atletas que foram bem ontem, como eu citei aqui, o Paulo Henrique, o Thiago Mendes que voltou a fazer gol, o Robert Renan, o próprio Jair voltando e entrando mais uma vez bem, que a confiança deles chegue aos outros atletas que não estão bem nesse momento, que precisam de confiança. Já que não vai dar tempo dos reforços chegarem para as oitavas de final da Copa do Brasil, que a confiança chegue e seja o reforço ao lado da torcida, é claro que sempre está ao lado do time. Vene Casagrande, ontem eu estava na sala da minha casa, em residência, aí por alguns minutos fui permitida assistir ao jogo ao lado do meu esposo. Aí, na hora que eu sentei, o Saldívia entrou. Aí ele disse assim pra mim: Imagina o Juninho na hora. o Vasco toma um gol ou acontece um acontecimento. Não demorou muito pra acontecer alguma coisa. Respeito o rapaz. Eu disse que eu gosto de respeitar, você sabe. Respeita o menino. Aí o menino entrou, errou um troço, errou outro troço. Aí o povo começou a... Aí ele olhou pra mim. Aí eu levantei e saí. Fui ver o jogo no quarto sozinha de novo. Você sentiu ele pelo olhar, né? Pra evitar problema. Casamento já evita, ô Venê. O que aconteceu? O Saldívia entrou, fez um pacotinho de besteira, né? Umas coisas esquisitas. Pacotaço. Parece que a bola embola, não sei o que acontece. Aí eu falei, tá no lado errado ele? Aí ele respondeu, tava, mas não tá mais, agora esse é o lado certo dele. Aí eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E aí acabou o jogo. Só que eu vou dizer, eu fiquei com o coração meio cortado. Porque pra você que não assistiu ou não entende muito, o Saldívia é um jogador do Vasco, um zagueiro, que ele sempre que ele entra, ele faz umas coisas erradas. Ele faz gol contra. Ele não tá numa fase boa da vida, tá? Se caiu o pão dele de manhã, a manteiga cai pra cabeça pro chão, sabe? Aí ele ontem entrou, a torcida já ficou enlouquecida, porque ele tava brava. E aí ele foi e começou a errar umas coisas, ainda tava 0-0. E ele não é tão bom assim. Aliás, ele não tá tão bom assim, porque ele falou que é a pior fase da vida dele. Só que no final do jogo, ele falou umas coisas que eu fiquei com o coração apertado. Vê se você vai ficar também. Escuta aí o que ele falou. O empresário falou comigo, mas ele falou para mim, eu em seguida falei para ele que o momento que eu estou vivendo aqui, eu não posso ir embora assim, então sempre que o time contar comigo, eu vou ficar aqui. Porque eu tive momentos bons também e ninguém falava nada, então hoje eu estou vivendo ruim, mas é isso, entendeu? Então tenho que assumir o que estou vivendo e é isso, vou ficar aqui até que o time contar comigo. Eu entendo eles, não dá para pedir desculpa não, porque eu acho que os erros estão aí, estão para ver, então pedir desculpa não, só vou trabalhar, ficar quieto, trabalhar muito para sair para frente. Eu não posso, como falei lá, eu não vou embora não, assim, com o momento que a gente está vivendo, então eu fico aqui, vou trabalhar sempre do lugar que me toque e tal, então é isso, trabalhar muito e vou ficar aqui. Vocês ouviram? Eu fiquei com o coração meio apertado. Aí eu fiquei... Essa semana o Venê trouxe informação aqui de drone dele, que tinha uma negociação com o Saldívia. Até não foi o Caio, não foi o Caio. Foi um outro pessoal que comemorou, não foi o Caio. Um outro pessoal que é Vasco comemorou. Aí você trouxe a informação, foi ou não foi, Venê? Quando eu vi ele falando isso ontem, além de ter ficado, agora falando sério, com o coração meio apertadinho, porque ele falando, olha, eu tô vivendo uma fase ruim, eu não sou assim, eu sei que a torcida, eu sou torcedor também, mas eu não quero sair. Parecia que uma coisa assim, eu quero mostrar que eu sou bom. Aí eu pensei, será que melou e esse cara tá falando que vai ficar agora? Só que aí o Venê tem uma informação. Qual é a informação que você tem, Venê Casagrande? Pois ontem, logo depois do programa, eu conversei com o empresário do Saldívia. E o empresário do Saldívia virou para mim e falou o seguinte, Venê, eu conversei com o atleta vem recebendo sim procuras, sondagens e até mesmo propostas. Só que o atleta virou para mim e falou assim, esquece, eu não quero sair do Vasco da Gama. Isso antes do jogo de ontem. Então, faz total sentido a entrevista dele, não é por conta de a negociação não deu certo. Legal, pelo contrário. Legal saber porque isso. A informação que eu tenho é que o Vasco da Gama até toparia fazer negócio, por entender que, de fato, não deu liga o jogador com a camisa do Vasco. Mas o jogador ele não é obrigado a sair. O jogador ele não quer sair. E eu achei legal da entrevista dele, porque pelo menos ele fez uma autocrítica e entende que não está vivendo uma boa fase. Agora, o que resta ao torcedor nesse momento? Dá um voto de confiança e se atleta. Ruim de bola ele não é. Fernando Diniz ele pode ter todos os defeitos do mundo.
mas ele é um treinador que sabe enxergar qualidades em um atleta. E foi ele quem pediu a contratação de Saldívia. Agora, resta o torcedor dar esse voto de confiança, porque não adianta. Toda vez que o jogador entrar em campo, fazer igual o Juninho faz, por exemplo, meu Deus, não. Ele não quer sair agora, dá esse voto de confiança. Claro que o jogador também precisa fazer por onde. Não adianta entrar, ter uma oportunidade como teve ontem e ter um pacotinho de erros, como você bem mencionou. Então, o Saldívia não quer sair, embora ter recebido propostas. Gostei da atitude dele. Agora, não que eu tenha alguma coisa a ver com isso, que ele não é meu zagueiro. Sim. Mas agora eu achei interessante. Gostei da atitude, da cabeça. E você vê que ele vai falar com a imprensa de caso pensado. Você percebeu? Sim. Ele vai falar pra mostrar o que ele tá pensando. Gostei da personalidade dele, O famoso dar a cara a tapa, né? É ele isso. foi lá, assumiu Eu a gostei. responsabilidade dele. Eu gostei muito da fala do Saldívia, tá? Não gostei nada do que ele fez dentro de campo, mas muito do que ele falou fora dele, porque pra mim demonstrou muita personalidade e muita vontade de dar a volta por cima com a camisa do Vasco. O Vasco precisa de jogadores que queiram estar no Vasco e mostrar o seu melhor com a camisa do Vasco. O Saldívia está muito mal nesse ano, tá? Desde que chegou ao Vasco ainda não conseguiu encaixar e vem muito mal, já fez 3 gols contra, vem protagonizando cenas constrangedoras assim dentro de campo, com todo respeito ao atleta. Ontem foram pelo menos 3 erros ali gritantes que a torcida perdeu a paciência com razão. O Saldívia é muito mal, inexplicável a entrada dele dentro de campo ontem no segundo tempo. Mas ele entrou nervoso. Entrou Você muito sentiu nervoso. isso? E não, ele já não entrou era assim, errando. ele entrou errando. Primeiro, mas esse ele é o entrou... problema quando a torcida vaia, logo no primeiro toque. Mas porque olha, o vamos dizer jogador uma coisa, sente, pô. é difícil também a gente... Não, eu não tô Mas a criticando torcida, o torcedor, não. na verdade, entendo. vaiou. Eu até entendo num contexto Você que não vaiou seja, também. que não seja, não, ontem, Vaiou ontem também tava lá. de boa. Ontem tava de boa. Ah, No contexto do Vasco, não dá pra cobrar paciência da torcida. não dá. E a torcida Foi o que ele vaiou falou, ele. não tô criticando a torcida, Começou mas... a vaiar depois do primeiro erro, que foi no primeiro lance dele, mas foi coincidência. Ele pegou a bola, foi dar o passe na direita e deu o passe Mas quase você na viu que social. tava a bola, parecia que era uma bola de fogo. Queimando Porque no pé dele. E não só no pé sério, dele. É sério. E não só no pé dele. Não, No pé mas de no muitos dele jogadores. parecia que era uma bola Sim. pegando fogo. Ó, não quer pressão, não joga no Vasco. Mas Tá assim, eu certinho. gostei Isso. muito da postura dele pós-jogo. Eu também. E daria esse voto de confiança. Não que eu tenha alguma coisa a ver com isso. Não no próximo jogo. Mas aos algumas poucos. vezes. O Cris aos quer no poucos. próximo jogo. O Cris falou que sim. O Cris tá com Inclusive problema lá pra botar também. ele até pro outro lado. O Cris tá com problema na zaga lá. Agora Depois a gente você- fala. Vocês deveriam trocar. Pega o Freitas, joga o Saldívia pra lá. Imagina trocar o Thiago Silva Quer? pra cá. Não, é o outro que ele tá falando. Talk to me. Você bate palma que ele tá feliz, negócio de dinheiro, ele tá precisando. Se você Tá não bom. precisa de dinheiro, as pessoas precisam. Eu preciso, ele Todo mundo precisa. Tá, se você não tá precisando, esse é um problema seu. Vamos lá. Olha lá, classificação na fase de grupo. Tá bom. Ontem o Vasco classificou para as oitavas, tá? Aí ele garantiu, muito, muito forte, 2.600.000 reais. Ai, Caio, que maravilha! Já dá pra fazer um churrasco, soltar, né? É a um resenha. planejamento de um gênio incompreendido. Isso, olha. Foi pro playoff pra faturar Pra mais. faturar mais 3 milhões. Ninguém entendeu Aí o naquela pessoal época. achando que coisa. E claro que não, era só isso aí mesmo. Obrigado, Renato Gaúcho. Fala, obrigado, Obrigado, Gaúcho. Renato. 3 milhões. Deu pra pagar um salário e meio dele. Foi ou não? Pelo menos não teve multa rescisória. É, mas Abriu mão. pagou o tempo que ele ficou. Foi ou não foi? Pelo menos não pagou a passagem, porque o cara não viaja. É isso, tudo pensado, tudo pensado. Flamengo, você que estava lá testemunhando, o importante era passar, irmão. O importante era passar, tô contigo, GV, até porque o jogo foi bem truncado, bem brigado, muito disputado. Eu acho que a nível de intensidade, assim, as duas equipes entregaram bastante. Faltou criatividade, faltou um jogador um pouco mais técnico, tá num momento melhor, numa noite um pouco melhor. Mas eu acho que o mais importante nesse momento era vencer. O Vasco precisava vencer, o Pedro Manuel conquista a primeira vitória dele no comando do Vasco. De quebra, a primeira vitória também dentro de São Januário com ele. E ontem a gente viu o clima, depois do jogo, um clima muito legal na torcida, um clima de confiança. E eu acho que tem tudo sábado para ser um grande jogo. Não só do Vasco, acho que do Fluminense também, apesar do momento das duas equipes. Vai ser um belo de um jogo. E agora, eu acho que, assim, óbvio que o Thiago Mendes é um dos maiores destaques desse Vasco nessa temporada, a gente sabe disso. Mas, para mim, a grande notícia do Vasco ontem foi o Jair, que já tinha entrado no outro jogo, mas ontem eu achei que ele participou mais. É um cara que tem qualidade, a gente sabe disso. Infelizmente, sofreu com lesões muito sérias nesses últimos anos. Torço muito para que ele consiga ter uma sequência e principalmente uma sequência sem se lesionar.
porque ele mais uma vez mostrou que ele é um cara que pode ser muito útil para esse Vasco, que agora não tem mais do que, pelo menos a primeira prova de fogo, o Vasco passou, que era vencer o Medellín e classificar para as oitavas. Agora vão ser mais 2 jogos decisivos pela frente, domingo e quarta, aliás, sábado e quarta, mais 2 jogos de mata-mata. Quem sabe, na semana que vem, na retomada do Brasileirão, a gente não possa estar falando de um Vasco aqui classificado, tanto na Copa Sul-Americana, como também na Copa do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Bota o gol do Vasco para mim de volta. Bota aí, Vini, para mim o gol do Vasco. Ó, é esse aí? É. Olha o gol do Vasco. Ó, quem passa ali com uma bala? PH. Pra mim, a melhor notícia Olha do lá. Vasco é esse cara. Vocês viram na Copa do Mundo algum lateral fazer uma ultrapassagem dessa? Não. E aí é a diferença de lateral de ofício pro lateral improvisado. Assim, você pode questionar o PH, mas o que eu tô dizendo é lateral de ofício, ultrapassagem. Você viu na Copa do Mundo? Você viu algum lateral Na brasileiro? seleção brasileira, não. O lateral da Copa do Mundo direito era reserva aqui, né, cara? Não, mas não é sobre isso. Eu tô falando assim, lateral de ofício. Por que ele não tá jogando lateral? Por que não convocou não é lateral, o pegar o Vitinho? E ele disse, errou. E ele disse isso, o treinador. Ao treinador, quando o Danilo falou, posso até fazer a lateral para você, mas eu não vou ser o lateral que vou atacar o espaço direto. Exatamente. E a melhor notícia desse Vasco de ontem, além da vitória, é óbvio, foi o jogo que o Paulo Henrique fez. Foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, ofensivamente. Criou muitas jogadas de ataque do Vasco. É uma ótima notícia para o jogo de sábado. Muito bem. Rodrigo Jufo chegando aqui com a gente para trazer mais informações deste Vasco, que ontem venceu o Medellín, jogando em São Januário, e garante essa sequência de Sula. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia, amigos, todo mundo ligado no Sport Center. Os ventos sopraram aqui em São Januário, como a gente mostrou ontem, e trouxeram de volta as vitórias ao time do Vasco, que vinha num momento turbulento, ainda depois da volta da Copa do Mundo não tinha vencido. Pedro Emanuel, o novo técnico do Vasco, terceiro da temporada, ainda não tinha a primeira vitória e ela saiu no sufoco ali no finalzinho. O Thiago Mendes garantiu o resultado, fez 1-0 no Independiente Medellín e conseguiu a classificação às oitavas de final para a Conmebol Sul-Americana. Um resultado muito comemorado por ser a primeira vitória do Pedro, por ser a classificação, mas também muito comemorado pela defesa. Léo Jardim, os zagueiros, Thiago Mendes também, o volante, comemoraram o fato do Vasco não ter sofrido gols. Isso tem sido um problema ao longo do ano, tanto com o Diniz quanto com o Renato e agora com o Pedro. O time vinha sofrendo gols quase todos os jogos e agora consegue passar ileso contra o Independiente Medellín e garantir essa classificação. Um resultado que dá confiança, que dá um respiro para um trabalho que está começando e que agora faz a equipe do Vasco olhar para o jogo contra o Fluminense, as decisões na Copa do Brasil, com mais calma e tentar manter esse bom momento, conseguir uma sequência de vitórias. Após a partida, o Pedro Emanuel e o Thiago Mendes, que é o capitão do Vasco, falaram sobre esse momento do clube e principalmente o fator psicológico que vinha afastando o time das vitórias. Vamos ouvir. Importante para nós esta vitória, como é lógico, já não ganhávamos há algum tempo, mas mais do que a vitória foi a competência que nós tivemos. Era mata-mata, empatámos fora, íamos ganhar em casa, fizemos acima de tudo um jogo muito competente. Sabemos que temos que melhorar, sabemos que temos que fazer muitas coisas melhores, mas hoje continua a nossa caminhada. Acho que representa muito, acho que como você falou, a gente vinha com alguns resultados negativos, dentro de casa e também fora de casa também. Eu acho que essa classificação já é um passo importante. Sabemos do resultado também que a gente temos que buscar sábado diante de Fluminense também. É um jogo importante também que todo mundo tem que estar focado, todo mundo na mesma linha. Mas hoje o time está de parabéns, correu atrás do placar. É isso, mais de 15 mil vascaínos estiveram aqui em São Januário. A promessa era ainda mais, porque os ingressos estavam esgotados, mas por conta de toda a ventania e o caos que teve na cidade do Rio de Janeiro, até que bastante gente veio, né, por conta do trânsito, árvores que caíram, então estava impossibilitando a chegada aqui ao estádio, mas 15 mil vascaínos ainda estiveram presentes e empurraram o time. O Pedro Emanuel fez uma ação diferente dele desde que ele assumiu o Vasco, tenta ainda encontrar essas peças, o Vasco tenta buscar no mercado, mas também
Glaucio, um fator que deixou todo mundo muito feliz internamente foi o reforço caseiro do Jair. Saiu do banco de reservas, mudou o meio de campos, conseguiu fazer com que o Thiago Mendes atuasse mais na frente e assim fazer o gol. Foi assim a grande surpresa da noite, a volta do Jair, que estava 11 meses parado por uma lesão séria no joelho e agora já se torna uma peça quase que esperançosa e fundamental para os próximos jogos do Vasco. Jufo, segue com a gente. Já trazemos mais informações aí com você. O Jufo, um dos sobreviventes do vendaval, né? Sendo correspondente, inclusive. Pois é. Quase foi um correspondente. Ele estava lá no meio do caos, mas deu tudo certo, ainda bem. Conversávamos aqui, né? Foi um jogo tecnicamente muito abaixo, mas é óbvio, o Vasco tem que se apegar a essas coisas, né? Ver esse copo meio cheio. O Jufo traz essa questão defensiva de não ter levado gols ontem, desse retorno do Jair, enfim, do próprio Pedro poder aos poucos ir ali ajustando alguma coisa, tem a sua primeira vitória, garante uma classificação, porque ele já chegou com essa missão, né? Já chegou nessa pressão de conseguir avançar na Copa Sul-Americana, enfim. Eu acho que é esse o cenário que ele vai montando para dar um outro anímico para esse time, né? Pois é, assim, a parte técnica do jogo, o fato de ter sido abaixo, enfim, eu acho que dá pra gente olhar também pela perspectiva de uma equipe que acaba de lançar um treinador, né? Foi só o quarto jogo do Pedro Emanuel, se eu não me engano, o quarto jogo, né, do Pedro Emanuel. Mas é que o Vasco, há algumas temporadas, né, o nível ali de jogo não é dos melhores, assim. O Thiago Mendes foi a grande surpresa da era Renato, né? Quando o Renato chega no Vasco, o Thiago Mendes é o jogador que faz logo 3 gols ali nas 3 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, depois tem assistência, enfim, ele foi o grande nome, né, desse Vasco do Renato. Então é muito importante que ele retome esse desempenho e também marcando gols. Ontem o Pedro Manuel mais uma vez fazendo testes e até de posicionamentos, né, porque ele coloca o Andrés Gomes na direita, ele coloca o Nuno Moreira na esquerda, ele vai mexendo ali para ver de fato, né, o que ele tem em mãos, o que ele pode fazer com essa equipe do Vasco. Acho que o nervosismo entrou em campo, fato, o Vasco muito nervoso, errando passes, um meio de campo muito pobre mesmo ali, né, de criar, enfim, ontem com o Tietê entre os titulares, mas de fato a partida muda quando as substituições acontecem, né. Primeiro Cuiabano e Adson entrando no jogo, e aí eu acho que você dá mais um vigor ofensivo para a equipe. E a volta do Jair, ela é muito positiva, pegando pela perspectiva de quando ele chega ao Vasco. Sim, ele foi um grande reforço na época, né, vindo do Atlético Mineiro, teve a sequência de lesões sérias, é um jogador que tem qualidade, sim, que se está no seu melhor fisicamente, tecnicamente, é acima dos demais dessa equipe que o Vasco tem. Então ontem foi, de fato, um dia muito importante para o Jair. O Vasco, que teve dificuldade de criação no meio de campo, e a Mari falava dessa questão técnica, do quanto o time tem dificuldade de fazer essa bola rodar, até tentava forçar um pouco mais o jogo pela esquerda, o Nuno encostando bastante no Piton, mas conforme o gol não saía, o nível de tensão ia aumentando e o nervosismo ia tomando conta e os erros aumentavam. E aí aquela bola de neve só aumentava a pressão do torcedor. E no segundo tempo, o Medellín começa a gostar do jogo. O time já estava projetado pelo Perea desde o início para sair em velocidade nos contra-ataques e a dificuldade do Vasco, principalmente na organização defensiva, no momento que perdia a bola, fazia com que os colombianos conseguissem acelerar um pouco mais, só que na hora do arremate também ficava devendo. O gol do Thiago Mendes, ele é um alívio geral. E se a gente reparar bem, tem uma falha na hora da finalização, porque a bola bate nas 2 pernas dele. Sim. E aí tira o goleiro do Medellín da jogada também, porque ele estava acompanhando a trajetória da bola, como a bola acaba pegando na outra perna, acaba saindo um gol já na reta final do jogo, o alívio. É natural que o Vasco apresente essas oscilações por 2 motivos. Primeiro pela falta de profundidade do elenco. A gente viu até pelas opções que foram acionadas ao longo da partida para tentar melhorar o quadro tecnicamente. O Vasco não conseguiu ter uma evolução tão grande na segunda etapa, mesmo com as alterações feitas pelo Pedro. E a gente não pode esquecer, ele chega no dia 16 de julho. Ele tem 2 semanas de trabalho, podendo ter chegado até antes, mas o Renato é demitido dia 18. Ele só é contratado dia 10 e estreia no dia 16. Então, deu 2 treinos antes de estrear. Ele está entendendo ainda
qual a realidade de cada jogador, qual a melhor característica de cada um, para tentar achar esse Vasco ideal para a sequência do ano. E eu vou falar que eu tô gostando, assim, do comportamento que a gente tem acesso, né, do Pedro Emanuel, nas pausas técnicas ali para hidratação, como ele motiva a equipe, ele pontua ali, né, correções, enfim. Mas o que eu tô gostando é que ele não traz o nervosismo a mais para os jogadores. Esse nervosismo, né, do treinador que acaba sendo mais enérgico para esse lado da cobrança, ele traz muito mais pela motivação. Tô gostando dele ali à beira do campo. Se é Vasco, tá na colina.